Bem-vindos ao Politeia. Eu sou Rodrigo Couto e hoje vou começar com a interrogação. Quantas vezes vocês não escutam no dia a dia a reivindicação de ter um direito a algo ou a alegação de que existe um direito a algo? Será se essa chamada linguagem dos direitos é realmente útil para resolver os nossos problemas? A expressão linguagem dos direitos foi utilizada por Mary Glendon, professora da Escola de Direito de Harvard, em um livro com o mesmo título. E ela usou essa expressão para se referir a uma tendência na vida pública dos Estados Unidos a defender causas ou reivindicações políticas através da alegação de existência de um direito específico. E ela diz que isso é algo que vem se intensificando na vida política americana desde os anos 1960. Mesmo que não seja algo totalmente reprovável, o uso de uma linguagem dos direitos pode levar a um empobrecimento do discurso público, ou seja, da linguagem utilizada para falar de questões políticas. Porque, segundo ela, nem todas as questões são questões de direitos ou que podem ser resolvidas através da alegação de um direito. E Mary Glendon, ela usou essa expressão para identificar um fenômeno muito recente, ou seja, como ela disse, desde os anos 60. Mas, embora eu utilize a expressão que ela empregou, eu desejo mostrar como essa linguagem é mais antiga do que os anos 60, muito mais antiga na realidade. Então aqui vamos fazer uma digressão e vamos entender a diferença entre a linguagem política dos antigos e a linguagem política atual, ou seja, a linguagem política dos modernos. Quem são os antigos? Vamos dizer que são gregos, romanos, pensamento político cristão da Idade Média e o início da modernidade, por exemplo, até os séculos XV e XVI, quando começa a disseminação de uma nova linguagem. Os antigos não pensavam em termos de direitos. Eles pensavam em termos de direito, ou seja, singular, sem o S no final, e isso significava que eles pensavam muito mais em uma forma de ordenar a sociedade de forma justa, sem considerar como principal questão nessa sociedade os direitos individuais, que era uma categoria que eles realmente não conheciam. Então eles pensavam em uma organização justa da sociedade, mas não pensavam em direitos. E isso significa que esses conflitos entre diferentes alegações de direitos contrapostas, antagônicas, simplesmente não existiam. A ideia era de ter uma ordem justa ou adequada para essas sociedades e não simplesmente satisfazer diferentes reivindicações. Para colocar isso de forma mais sucinta, a ideia era de dar a cada um o que era seu e não partir de alegações abstratas de direitos que eram feitas por indivíduos. A ideia era o macro. Mas quando nós vamos ou chegamos à modernidade e começa a haver essa difusão de uma linguagem dos direitos, ou seja, aparece a ideia de direito subjetivo, e o que é isso? É o direito do indivíduo enquanto indivíduo, nós vamos pensar essa organização da sociedade em outros termos. Nós vamos pensar que todos os indivíduos possuem direitos e que esses direitos são, por exemplo, contra o Estado ou contra agentes dispostos a violar esses direitos. Então eu teria um direito a uma propriedade privada específica e eu poderia afirmar esse direito contra um agente que ameaça ou que viola essa propriedade. Essa é a lógica inicial das afirmações de direitos. Seriam direitos essencialmente negativos. O que é isso? São direitos que exigem uma inação de outros agentes, de terceiros. Os problemas começam quando nós reduzimos toda a linguagem pública de uma sociedade
a reivindicações de direitos. A ideia era de satisfazer as exigências de uma ordem justa e não satisfazer as exigências de muitas vontades individuais. Esse é o contraste essencial entre a linguagem política dos antigos e a linguagem dos modernos, como falei. E é a partir desse contraste essencial que nós podemos compreender algumas implicações dessa nova linguagem. E quais são essas implicações? Bem, nós vimos que um direito poderia ser alegado contra um terceiro violador ou que ameaça o direito. Então, eu poderia, por exemplo, alegar o meu direito a um bem contra uma pessoa que deseja roubar esse bem ou furtar esse bem. Mas esse direito também, claro, poderia ser, como falei, alegado contra o Estado, contra um tirano, contra um governante que deseja, por exemplo, tomar os meus bens. Falta um critério para estabelecer até que ponto eu posso reivindicar ou defender esse direito. É muito claro quando você tem um criminoso, alguém que deseja subtrair um bem, que você pode alegar um direito contra esse criminoso e desse modo defender o seu bem. Mas não é tão claro até que ponto eu posso ir na minha reivindicação desse direito, por exemplo, contra o Estado. Isso é algo que os modernos perdem em relação aos antigos. Vejam bem, os antigos falavam em uma ordem justa e não na reivindicação de direitos. E numa ordem justa, é claro que não vai ser possível ter um Estado espoliador, um Estado que retira todos os bens individuais. E entre os modernos, como é que eu vou estabelecer um critério para falar em que medida o Estado pode tirar algo que eu reivindico como o direito? Já que esse Estado supostamente também teria um direito, que é o direito à minha obediência. E claro, existem teorias anarquistas que dizem que o Estado não tem esse direito, mas elas não são, a maioria das teorias não são um consenso. Na verdade, elas são um grupo muito restrito de ideias. Então, partindo do mainstream, do pensamento da maioria dos pensadores políticos, não existe uma solução fácil para afirmar os limites dessa relação. Esse seria o primeiro problema dessa linguagem dos direitos. O segundo problema aparece quando nós temos duas pessoas e uma, mais uma vez, não é um criminoso. Ela é só uma pessoa que alega que possui um direito e esse direito é colocado contra o meu direito. Tem um direito e eu tenho que lidar não com alguém que deseja violar esse direito ou ameaçar esse direito, mas que possui um direito que, pela sua própria natureza, nega ou ameaça o meu direito. E, mais uma vez, os modernos não possuem um critério muito claro para afirmar uma solução, para apresentar uma solução para esse problema. O ponto de partida dos modernos está no indivíduo e não numa ordem justa. O que é que impede uma resolução ou uma conciliação dessas reivindicações opostas, antagônicas e supostamente incompatíveis de direitos? O problema aqui é que quando eu faço uma reivindicação ou alegação de um direito, eu estou em geral falando em termos abstratos. E um direito afirmado abstratamente é um direito absoluto. Por exemplo, digamos que eu desejo fazer a reivindicação de um direito de ir e vir sem maiores qualificações. Significa apenas que eu afirmo um direito de me deslocar sem ser interrompido por terceiros, por forças externas à minha vontade. Em termos bastante concretos, todos sabem que eu tenho o direito de ir e vir e que esse direito pode se expressar através do uso de um carro. Meu carro, eu posso utilizar o meu veículo para ir daqui para o shopping ou para a farmácia ou para qualquer outro lugar. Quando eu afirmo um direito sem qualificação, afirmo um direito absoluto, eu não estou criando condições que possam limitar o exercício desse direito. Agora imaginem que eu não sou só um motorista comum.
Imagine que eu sou um motorista que ingeriu entorpecentes ou bebida alcoólica antes de ir para trás do volante. A minha alegação de um direito absoluto, ela ainda é possível. Mas com essa qualificação, ou seja, nessas circunstâncias, por mais que o direito ainda exista, ele não vai poder ser exercido. Essa lógica não seria possível com base numa alegação de um direito contrário. O meu direito de ir e vir permanece. Caso eu faça uso de bebidas alcoólicas, eu não vou necessariamente causar um acidente. É óbvio que eu crio um risco decorrente do consumo dessas substâncias. E que nesse caso, esse direito de ir e vir vai ter que sofrer uma restrição. Ele ainda existe, mas eu não vou poder exercer esse direito com o uso do carro. Mas como justificar isso com a linguagem dos direitos? Porque o direito não desaparece. Se eu tivesse que partir do pensamento antigo, o pensamento clássico, eu diria que esse direito não existe nesse caso, porque eu estou criando um risco. Ou eu nem partiria da ideia de direito e dizer que motoristas não podem dirigir após o consumo de determinadas substâncias porque eles criam um risco, sem a necessidade de ir a essa alegação de existência de um direito. No caso, tudo que seria importante seria: você cria um risco e esse risco é inaceitável, sem a necessidade de invocar um direito de terceiros contra o meu direito de ir e vir. Esse é um exemplo do nosso cotidiano. Todos nós conhecemos casos de acidentes causados pela ingestão de bebida alcoólica, mas ainda assim, indo fundo na lógica dos direitos abstratos e, portanto, absolutos, o fato de que existem acidentes ou o fato de que um condutor que ingeriu bebida alcoólica não dirige tão bem ou com tanto cuidado, não são suficientes para negar um direito em abstrato. Esse é o problema da linguagem dos direitos. É o fato de que nós temos todo um conjunto de situações que não podem ser resolvidas com essa linguagem. Porque eu teria ou que negar um direito, e vejam, eu estou falando do motorista que consome bebida alcoólica e pode ou não causar um acidente, ou eu teria que abandonar toda essa lógica dos direitos e falar simplesmente em um risco e em uma ordem justa, usando a linguagem dos clássicos. E, desse modo, não trazer a questão dos direitos para essa discussão toda. E além da impossibilidade de resolver esses conflitos de direitos, ou seja, abstratos, resolver conflitos sem considerar quaisquer circunstâncias reais ou concretas, temos outro problema ainda nessa chamada linguagem dos direitos. O problema de que a cada dia as pessoas podem reivindicar ou alegar novos direitos, um número infinito de direitos. Isso significa que essa linguagem não permite a descoberta de critérios claros ou fáceis para limitar o número de direitos ou para discernir quais direitos são legítimos ou não. Então você tem alegações, reivindicações que elas criam impasses na vida política, porque é necessário parar e discutir se aquele direito vai ser bom ou não, ou se ele existe ou não existe, e todo o conjunto de discussões relacionadas a essas espécies de reivindicações. E, finalmente, o grande prejuízo talvez seja na linguagem política, como esse problema final informa. Porque o direito, ou seja, uma reivindicação por parte de um indivíduo, não é a única dimensão da existência social. Essa lógica dos direitos ignora, por exemplo, a existência de deveres e de um conjunto de responsabilidades que são individuais ou de um indivíduo vivendo em sociedade. O exemplo anterior do motorista que ingeriu bebida alcoólica poderia muito bem ser resolvido com base na ideia de um dever de não consumir bebida alcoólica ou não consumir quaisquer substâncias que impeçam o desempenho dessa atividade, desse deslocamento com segurança. Essa linguagem não deve consistir, não deve
substituir uma linguagem mais ampla, uma linguagem política que considere a nossa condição de membro de uma sociedade e de pessoas com deveres e responsabilidades. Essas são apenas algumas das limitações criadas por essa linguagem dos direitos. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês que assistiram esse vídeo sobre essa linguagem, essas reivindicações constantes de direitos. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre a validade ou não dessas reivindicações, quaisquer observações que vocês tenham sobre o tema. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Eu tenho que dizer mais uma vez também, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho para acompanhar os próximos vídeos e até o próximo. Obrigado.